E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o despertar espiritual, as armadilhas que a gente cai nesse processo, como a gente confunde às vezes, né, o que é um despertar temporário ou um despertar verdadeiro. Eu já aviso que nosso ego vai sentir com as coisas que vão ser faladas aqui, né? Será gatilhado, mas que tenhamos paciência, tranquilidade para analisar se a gente realmente está engajado nessa evolução, se a gente quer realmente crescer e lapidar nosso ego. Nós precisamos ouvir algumas coisas com calma e aplicar na nossa vida aos poucos. Então, quando a gente está nesse processo de despertar, de evolução, de crescimento, nós caímos em algumas armadilhas. Uma das principais é quando a gente já começa a achar que sabemos o suficiente, já estamos acima do outro, se sentimos seres elevados, começamos a nos comparar, né? Talvez aquela pessoa ali que não está lendo os mesmos livros que eu, ou que não está acessando os mesmos conhecimentos, não está tomando ayahuasca, ela é inferior, ela não tem coragem igual eu tenho. Então, a maioria de nós pode cair ou eventualmente vai cair nesse processo em diferentes níveis, em diferentes graus, mas é onde a maioria estagna. Infelizmente, o nosso ego ele vê isso como uma coisa muito apetitosa para ele, né? Essa sensação de estar trilhando um caminho que outros não estão trilhando, sensação de se ver como superior aos outros. E aí que mora o grande perigo. Se a gente realmente quer continuar o processo de evolução, é como se a gente sabotasse o processo no primeiro passo. A gente subiu o primeiro degrau de uma escada de vários degraus e a gente acha que já estamos no topo dessa escada, né? Então, muitos de nós caem nisso, vai vivendo essa ilusão e causa muito mais mal para os outros, né? Com essa sensação de superioridade, com arrogância, com prepotência, acaba diminuindo outras pessoas que estão querendo também, né? Ansiando crescer, evoluir, e a gente começa a pisar nessas outras pessoas, né? Com o nosso ego inflado. E muitos de nós também começa a querer ditar regras para os outros, né? O que é certo, o que é errado, segundo o que o meu guru falou, segundo o que esse livro falou, esse é o caminho correto. Se você está seguindo esse outro, ou se você tem um determinado hábito, você está pecando, você está cometendo uma atrocidade. Mas a gente tem que ter essa tranquilidade, né? essa análise mais cuidadosa do processo de cada um, enxergar os outros mais com amorosidade. Porque da mesma forma que aquela pessoa pode estar tendo uma atitude que eu hoje enxergo como errada, deplorável, como ela precise melhorar isso, mas pode ser que naquele momento ela ainda está vivendo aquilo, da mesma forma que eu talvez precisei vivenciar aquilo por 5, 10 anos da minha vida. Então a gente, com essa ansiedade e com essa prepotência, a gente quer que o outro se transforme imediatamente. Assim que eu adquiri o conhecimento, né, eu já aprendi, eu apliquei na minha vida, então o outro ele tem que aplicar. Mas aí, recapitulando, a gente tem que ver, né, quanto tempo eu demorei para transcender aquela informação, né, aquele meu mau hábito, quanto tempo eu demorei para me purificar. Por que eu estou cobrando tanto assim do outro, né? Cobrando essa perfeição, essa transformação instantânea, tão rígida, de uma forma que não foi feita comigo, né? Com a gente, quando a gente olha para nós, a gente tem uma paciência incrível, né? Eu estou no meu tempo, eu preciso de mais tempo para poder entender essas coisas, para liberar algumas cargas do passado, alguns maus hábitos. Mas quando é o outro, a gente quer tudo para ontem. Então, uma grande falha que a gente comete. E a gente também acaba caindo em algumas armadilhas, algumas técnicas que a gente aprende e promessas milagrosas, né? Alguma substância ou alguma vivência específica que a gente acha que vai resolver todos os nossos problemas. Então, por mais que a gente veja pessoas oferecendo algum determinado serviço, algum produto,
que tem a roupagem espiritual, isso não significa que aquilo é divino, é elevado, que vai gerar uma verdadeira transformação. Que da mesma forma que existem pessoas más atuando em coisas do mundo, né, em coisas baixas, também existem pessoas atuando na espiritualidade com más intenções, né, com desejo de ganhar apenas dinheiro, enganando as outras pessoas, fazendo falsas promessas. Então, recentemente eu vi até muitas pessoas, né, vendendo medicinas ou vendendo técnicas muito milagrosas, fazendo promessas muito mirabolantes, e as pessoas elas compram essas ideias porque dentro de nós queremos esses meios para acelerar o processo, nós queremos essas coisas externas que nos resolvam internamente, né? A gente não quer pegar, assumir as coisas e ter o esforço ali do dia a dia para que as coisas aconteçam. Então é muito fácil, né? Até os produtos que você pega simplesmente uma cápsula e coloca na boca são os mais vendidos, são onde as pessoas ganham mais dinheiro, né? A pílula do emagrecimento, a pílula que vai te deixar com a consciência expandida, ou eu vou pingar uma gota e isso vai me trazer clareza mental e vai expandir a minha consciência. Então todas essas coisas, né, ou técnicas, né, se você passar por essa técnica aqui de imposição de mãos ou de alinhamento dos chakras, você vai acessar novas dimensões e vai fazer curas emocionais. Quando eu falo isso, que é uma das coisas, né, que o ego poderia gatilhar, eu não estou criticando técnicas específicas ou falando que elas não funcionam, mas que a gente olhe com mais cuidado. Será que essa técnica realmente vai resolver tudo que eu preciso, ou ela é simplesmente um auxiliar, um complemento, e não que a gente deposite todas as fichas nessa técnica ou nessa substância específica. E agora falando especificamente das substâncias, né, que é algo mais delicado, pode ter muito mal envolvido, né, se a gente usa aquela determinada substância sem a devida responsabilidade, sem saber a procedência. Como que a gente vai realmente ter aquele benefício? Nós podemos estar caindo numa muleta mesmo, igual a gente pode cair numa muleta de um medicamento, numa dependência de algo ali para que a gente se sinta bem, e a gente acaba esquecendo de fazer o que deve ser feito, né? Se eu uso uma medicina por exemplo, para controlar minha ansiedade, beleza, eu vejo que está funcionando, está me deixando mais tranquilo, ok, estabilizei. Agora o que eu vou fazer para curar a causa da ansiedade, a real causa? Porque isso foi só um mascarar, igual a gente tomar um remédio de alívio de dor imediata. Você vai ficar ali anestesiado por algumas horas, mas depois aquela dor vai retornar. Então a ansiedade, mascarei a ansiedade temporariamente, mas o que está causando, né? Será que é a minha busca por dinheiro? Será que é pagar as contas que está me incomodando? Será que é o relacionamento? Será que é uma mensagem que eu fico esperando sempre do Instagram e a pessoa não me manda? Será que é os meus filhos, a educação dos meus filhos, que eu estou preocupado se eu estou fazendo correto ou não? Então uma série de questões que nos deixam ansiosos, mas quando a gente usa esses sedativos, nós ficamos anestesiados temporariamente e esquecemos que precisamos resolver, né? E aí a gente vai sempre repetindo a dose, às vezes aumentando a dose para cada vez mais esquecer, né? Isso pode acontecer com qualquer coisa, com qualquer que seja essa substância, pode ser até com ayahuasca, por exemplo. Se a gente toma uma ayahuasca e fica ali repetindo aquele ciclo, toda vez, né, vão ser levantadas as questões a serem resolvidas, mas também a gente vai trazer um alívio, porque é uma substância que traz um alívio muito grande, uma paz de espírito, e a gente pode usar isso como um anestésico, né? A gente fala, nossa, agora eu tenho mais uma consagração aqui para poder relaxar e descansar. Aí passam os próximos dias ali, eu não pego para valer, né, para fazer as minhas mudanças, para poder me transformar de verdade. Não estou lendo nada, não estou analisando minhas emoções, mudando minhas atitudes,
E aí quando eu chego no próximo mês eu falo, agora eu vou ter mais uma dose de alívio, de conexão com o divino. Porque o que acontece é que a gente se conecta com uma energia suprema, uma energia de amor indescritível. Por isso que a gente não consegue falar em palavras o que acontece ali. Mas é como se fosse tocar os pés do todo ali, de Deus, do divino, de Jesus, sei lá, pode colocar o nome que quiser. E sentir essa energia amorosa é o que nutre, é maior do que qualquer coisa, né? Maior do que tudo que a gente experiencia aqui, na Terra. Então é muito gostoso ter essa sensação de conexão com o todo, mas qual que seria o ideal? Que a gente trouxesse isso para o nosso dia a dia, que eu, ao caminhar aqui, eu sinta essa conexão com o todo, com o divino, que eu sinta essa paz de espírito, que no meu trabalho eu possa também estar no presente, conectado com o que eu faço, fazendo da melhor forma possível, e no dia a dia, no convívio com as pessoas, tratando as pessoas bem, falando palavras amorosas, tendo uma escuta ativa, coerente, sendo menos julgador, sendo menos punidor. Então a gente precisa incorporar isso no nosso dia a dia, né? E não cair em todas essas armadilhas, nessas promessas falsas, nessas diferentes técnicas, porque hoje o que mais tem são técnicas, né? Você vê até uma técnica mais famosa, o Reiki, por exemplo. O Reiki é uma imposição de mãos, você coloca as mãos sobre a outra pessoa e canaliza uma energia para que ela receba bem-estar, que ela faça um alinhamento dos chakras, algum alinhamento energético. Da mesma forma que no Espiritismo tem o passe, também você faz uma técnica de imposição de mãos, e você pode ver que existe essa mesma técnica em diversas linhas espirituais e filosóficas que no final teriam o mesmo propósito, trazer um bem-estar específico. Então muitos de nós ainda caem nessa busca desenfreada por técnicas e mais técnicas. Agora eu já aprendi o Reiki, agora eu preciso do Reiki tibetano, agora eu preciso do Hand Healing, sei lá, eu estou inventando nome aqui. Se eu quiser criar o Hands Healing, eu posso criar aqui e vou começar a vender por R$500 e falar que essa técnica é muito mais avançada e que ela cura 10 vezes mais do que o Reiki, porque eu canalizei de um ser ascensionado de Sirius B. Então olha como que é, basta eu ser convincente aqui. Se eu fizer uma carta de vendas, se eu criar uma história, se eu falar, se eu tiver uma dicção correta, uma copy, um script bom, as pessoas vão acreditar, né? Ainda mais hoje com a inteligência artificial gerando esses textos praticamente perfeitos. Podem colocar até outra pessoa para falar, um ser ali de outro planeta para poder passar essa mensagem. Então é uma chance muito grande que a gente caia nessas armadilhas. E se a gente não estiver lúcido, não falar sobre esses assuntos de forma séria, verdadeira, sincera, isso devemos abrir diálogo sobre isso, porque senão a gente vamos ficar aí dormindo, fingindo que estamos despertos, né? Que esse é até o tema do vídeo, né? Será que a gente está realmente desperto? Ou a gente só deu uma acordadinha para algumas coisas e depois a gente já voltou a dormir, achando que esse é o despertar, né? Ficar pulando de galho em galho, de técnica em técnica, de substância em substância, e a gente não olhar para a verdadeira substância, para a verdadeira técnica, que é o nosso coração, que é a nossa mudança de atitudes, nossa conexão com o divino, através de várias e várias técnicas milenares e verdadeiras, que seria o mais simples possível, a técnica mais poderosa já criada até hoje, já ensinada até hoje, que é a meditação. Com a meditação a gente consegue isso tudo que essas substâncias prometem, que essas técnicas prometem, que é simplesmente fechar os olhos, silenciar a mente, deixar as coisas fluírem, a energia fluir, deixar o todo, o Criador, a energia superior habitar o nosso ser. E quando eu falo meditação também não é para
para ser aquela coisa clichê e toda vez repetindo, né, a gente fica de saco cheio, né? O que é meditação? Eu tento meditar e eu não consigo. E já cansei desse assunto, mas agora eu vou até passar uma coisa mais simples para ser feita, né? Porque às vezes a gente começa a meditação, mas nós não temos disciplina ou não conseguimos nem ficar um minuto que seja sentado. Mas o grande erro é que nós começamos muito alto, a gente já quer aplicar a técnica ao máximo. Então às vezes a pessoa fala, fica ali meia hora meditando, uma hora. Não tem como um iniciante passar um tempo tão grande desse meditando. Então o que os mestres ensinam é comece devagar, comece com pouco tempo, 5 minutos. 5 minutos todo mundo consegue fechar os olhos. Por mais que os pensamentos estejam acelerados e você não consiga relaxar ali naquele momento, tenha a disciplina de ficar 5 minutos ali sentado, relaxando. E aí sim, com a continuidade, passando uma semana, passando 2, passando um mês, a sua mente vai estar mais habituada, mais adestrada. Um exemplo muito bom é quando a gente adestra um cachorro. Por exemplo, tem um cachorro na nossa casa e o cachorro ele quer subir no sofá. A gente está lá, talvez assistindo televisão ou está comendo alguma coisa, o cachorro pula no sofá. E a gente fala, desce do sofá. Aí ele vai descer, passa 5 segundos e ele já pulou de novo no sofá. E a gente desce do sofá de novo. E aí, à medida que a gente vai repetindo isso com ele, ele vai internalizando. Então pode passar uma semana, você fala desce do sofá, ele vai tornar a subir de novo. Só que o tempo vai diminuindo, ele vai aprendendo mais, vai aceitando, até que daqui 6 meses, daqui 1 mês, ele vai respeitar, aquilo vai estar solidificado na mente dele. Então, da mesma forma é a nossa mente com a meditação. Nós precisamos adestrar a nossa mente. Nós vivemos uma vida inteira acelerados, desalinhados, desadestrados, sem limites, simplesmente reagindo ao ambiente, simplesmente sendo levados sem questionar, sem controle, sem discernimento. Então agora é a hora que a gente assume o controle e a meditação é a melhor forma para que a gente reassuma esse controle. Então a proposta é que você comece devagarzinho, 5 minutos por dia, se comprometa a ficar aquele tempo e à medida que o tempo for passando você vai conseguir tempos maiores, 10 minutos, 20 minutos, mas coloque fixo, 5 minutos eu garanto todos os dias. O mais importante é fazer todos os dias e não uma vez na semana, 2 vezes na semana, não vai adiantar nada. Tenta adestrar um cachorro 2 vezes na semana para ver o que acontece. Não vai. Todos os outros dias ele vai fixar o conteúdo errado. O ensinamento contrário ao que o adestramento deveria fazer. Então, se você faz 2 vezes na semana, seriam 2 dias positivos versus 5 negativos. Então, nunca que a gente vai conseguir sobrescrever essa má inclinação, esse mau comportamento nosso. Outra coisa que a gente confunde também é a concentração. A meditação não é concentração, porque se fosse seria muito fácil. Quando a gente vê uma criança, por exemplo, deixa uma criança jogando um videogame ali, bota um celular na mão dela. Aquilo ali é o ápice da concentração. Pode estar a casa pegando fogo, pode ter um desastre acontecendo e a pessoa está ali jogando videogame, mexendo no celular. A criança, né, fica numa concentração extrema. E a meditação não é isso, né? A meditação é que a gente realmente relaxe mesmo, deixe os pensamentos fluírem, a gente observe os pensamentos e a gente não mais se identifique com ele, não se identifique mais com esse corpo aqui. E aí sim essas informações, essas conexões superiores vão acontecer. Mas mais uma vez é necessário um processo, um método, uma disciplina e um tempo para que as coisas realmente comecem a surtir efeito. Beleza? Então, as reflexões foram essas. Deixem aí nos comentários sobre as armadilhas, todas as coisas que você anda vendo também, você observa, coisas que já funcionaram e não funcionaram na sua vida, coisas, ciladas que você já caiu também, né? Que todos nós já caímos em alguma coisa
nesse sentido, né? Nessas armadilhas espirituais, que a gente possa alertar os nossos irmãos para que eles não caiam e repitam os nossos erros. Beleza? Então a gente se vê na próxima.